Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Redator. Se você está vendo esse vídeo, eu acredito que você já tenha visto os nossos outros vídeos sobre a PND, a Prova Nacional Docente, que a gente fez aqui no nosso canal do YouTube. Se você não viu, você pode estar dando uma olhadinha nos nossos vídeos após ver esse vídeo aqui. E se você já viu, esse vídeo ele vai servir para te ajudar um pouquinho em relação a orientações temáticas relativas à nossa Prova Nacional Docente. Esse vídeo ele é um vídeo exemplar do nosso curso que tem lá no Discursivo Redatores, que é o nosso Discursivo Redatores voltado para a PND. Eu quero te mostrar como que você pode estar estudando algumas temáticas de redação para a sua prova, levando em conta que você vai se deparar com um estudo de caso e dentro desse estudo de caso, no padrão ENAD, no padrão PND, serão cobrados de vocês alguns pontos que podem ser discutidos e eu quero falar para vocês quais são esses pontos de acordo com os temas, caso apareça no teu texto, tu saber exatamente o que fazer. Antes de eu começar o vídeo, deixa eu fazer uma pequena contextualização. Nós sabemos que a Prova Nacional Docente ela vai cobrar de ti um texto dissertativo. O edital não especifica se é um texto dissertativo, argumentativo ou expositivo, mas eu sei que é dissertativo. Dentro do padrão da prova do ENAD, porque ela vai seguir esse padrão, o que geralmente acontece? Você tem uma problemática, você tem uma temática dessa problemática e você vai ter 2 ou 3 pontos que precisam ser discutidos. Como nós não sabemos quais são esses pontos, o importante é fazer uma seleção de alguns argumentos e de algumas informações para que você possa guardar, para que você possa estudar, caso apareça na sua prova. E eu peguei como primeiro tema, para disponibilizar para vocês aqui no YouTube, a temática a necessidade de valorização do profissional da educação no Brasil. Nós vamos seguir o seguinte critério: desafios, consequências, benefícios, soluções e informações. De desafios até soluções são praticamente as ideias que a prova pode cobrar de ti. Texto dissertativo expositivo, estudo de caso. Geralmente nos concursos e nas seleções você tem 2 ou 3 pontos e você vai ter que discutir aqueles pontos. Nas informações são alguns repertórios que a gente seleciona para que você possa fazer uma boa discussão sobre esse tema. Inclusive, se você não faz parte, entre no nosso grupo da PND. O link do grupo está na descrição desse vídeo. Lá você vai encontrar de vez em quando algumas informações muito boas para a tua prova. E sempre que sair um vídeo novo aqui no canal, a gente vai estar divulgando para você lá. Além do nosso curso discursivo Redatores para os professores que farão a prova. Seguinte, a temática que eu trago hoje para vocês de maneira proposta, vale lembrar que eu estou fazendo orientação temática, tá? Eu sei que o estudo de caso, ele vai pegar um caso específico e você vai discutir uma problemática daquele caso. O que é que eu quero? Eu quero alimentar o teu repertório argumentativo para que você saiba exatamente algumas ideias que poderão ser discutidas no tema. Vamos supor que eu tenho um estudo de caso em que um professor ele abandona a profissão docente justamente porque ele não se sente valorizado. Vamos supor que eu tenho um estudo de caso em que o professor ele tem esse sentimento de desvalorização e você tem que discutir quais são os principais pontos relativos a essa desvalorização. No caso, nós temos a palavra-chave valorização. Valorização significa o quê? Que eu preciso dar condições para que o professor se sinta valorizado, para que o professor se sinta respeitado para exercer a sua atividade docente. A necessidade de valorização do profissional da educação. Nós sabemos que o profissional da educação nada mais é do que o professor, ou seja, nós. Até porque eu também sou professor do ensino básico, eu vou fazer a PND e eu estou montando todas essas aulas com muito carinho, pensando inclusive na prova que eu farei. Professor, o que poderia cair em relação ao estudo de caso dessa temática? Veja bem, como eu falei para vocês, imagina uma situação em que um professor ele passa por um processo de evasão profissional porque ele não se sente valorizado. Essa desvalorização ela pode acontecer em diversas esferas. Essa desvalorização pode acontecer no que diz respeito aos próprios alunos que não respeitam os professores, nós sabemos que isso é uma realidade. Essa desvalorização ela pode acontecer no que diz respeito à própria condição de trabalho. O que seria condição de trabalho? A gente sabe que em diversas escolas as condições de trabalho elas são precárias. A gente pode pensar também em desvalorização no que diz respeito à falta de investimento em políticas públicas. Apesar de existir o projeto Mais Professores Brasil, uma pequena crítica que se faz essa valorização ela tem acontecido no que diz respeito a uma seleção intelectual, mas onde estão as políticas públicas para melhorar a condição de trabalho dos professores? Então a gente vai pensar nos desafios, a gente vai pensar nas consequências
a gente vai pensar nos benefícios da valorização profissional, a gente vai pensar em soluções e a gente vai pensar em informações, beleza? Vamos lá. Primeiro ponto. Um dos grandes desafios relacionados à necessidade de valorização dos profissionais da educação é justamente o baixo salário e as condições precárias de trabalho. Então, se porventura, se por acaso, eu me deparo com uma discussão acerca das condições, acerca do desafio de valorização, nós sabemos que o principal desafio é isso, é a condição de trabalho. O professor ele vive em um contexto de tanta desvalorização, e nós sabemos muito bem disso, que nós professores precisamos trabalhar muitas vezes 3 turnos de segunda a sábado, ainda levando trabalho para casa, para que eu consiga ter um salário suficiente, não apenas para viver, como também para sustentar os filhos, sustentar as pessoas às quais nós nos responsabilizamos, e isso, infelizmente, é uma condição precária. Toda vez que o aluno pergunta assim, professor ganha bem? E ele fala, eu pergunto, por que você pergunta isso? Não, porque os professores, eles trabalham muito. Ora, trabalhar muito é justamente um sinal que você não ganha bem. Porque se você ganhasse bem o suficiente para não ter que trabalhar muito, você não trabalharia. Infelizmente, essa é uma realidade que nós vivenciamos, beleza? Outra coisa que nós podemos pensar em relação aí aos desafios é justamente a violência escolar. Essa violência escolar, ela pode se manifestar de maneira física, ela pode se manifestar de maneira emocional e ela pode se manifestar, guarde essa palavrinha aqui, uma coisa que nós chamamos de violência simbólica. O que é violência simbólica? É quando existe essa ideia estruturada na sociedade sobre a figura do professor, ela está constantemente associada ao sofrimento. Ou então que o professor ele é um doutrinador, ou então o professor ele trabalha pouco, ou então quando aparece deputado federal estadual que quer criar leis para dizer o que o professor deve ou não fazer em sala de aula. Por exemplo, recentemente, eu não lembro exatamente qual foi o deputado, mas teve um deputado, foi um vereador de São Paulo, que queria estabelecer uma lei que regularia as vestimentas que os professores têm que usar. Pessoal, isso é violência simbólica, né? A grande ideia é que o professor deve se comportar moralmente. Então, todo esse conjunto de ideias que estão correlacionadas à figura do professor, trazendo imposições, nada mais é do que uma representação de como que essa violência simbólica ela se manifesta. Outro desafio é justamente o quê? A falta de políticas estatais para valorização do profissional. Ora, o que eu estou trazendo para você? Eu estou trazendo aqui, vou dar um pequeno zoom, 3 possibilidades de desafios. Então, se for para eu falar sobre a desvalorização ou a necessidade de valorização do professor, nós temos o baixo salário, a violência escolar e a falta de políticas estatais para a valorização do profissional. São 3 pontos importantes. Mais uma vez, o que eu quero trazer para você? Pode ser que no seu estudo de caso, um dos pontos seja: discuta um desafio ligado à desvalorização profissional, ou então discuta 2 desafios. Eu estou te dando as possibilidades de desafios que podem ser articuladas a essa discussão. Então isso aqui é muito bom para você. Outra coisa que nós também devemos pensar são as consequências. O que são consequências? Consequências são efeitos. Então, se eu não tenho valorização, o que é que pode acontecer? O primeiro efeito, e o mais importante aqui para ser discutido, é a evasão da profissão. O que seria essa evasão da profissão? Ora, existe tanta desvalorização que ninguém quer ser professor. E além de ninguém querer, é justamente o fato de que os que já eram deixam de ser. Então, a evasão da profissão é uma das principais consequências da desvalorização. E outra consequência é justamente a baixa qualidade educacional. Por que baixa qualidade educacional? Pense comigo. Você vive em uma situação de desvalorização. Você não tem nenhum tipo de incentivo para melhoria em relação às suas aulas, para melhoria em relação à sua carreira. Infelizmente, acontece que muitos professores acabam entrando em um estado de inércia e não querer melhorar, e não sentir que aquela profissão, ela de fato vai ser significativa para mudar a educação brasileira. Então, a baixa qualidade educacional é um fator ligado a esse ponto e não tem como fugir dessa ideia.
Outro argumento muito bom, e aí eu gosto desse argumento porque ele acontece na sociedade, é o desprestígio, beleza? Da profissão docente. O que é esse desprestígio, né? Desprestígio da profissão docente? É o contrário de prestígio. Então, nós sabemos que existem profissões que são super prestigiadas, como, por exemplo, os médicos. Na, na visão contrária, infelizmente, professor é uma profissão que não tem esse prestígio. Né? Quando você pergunta, você é professor? Que a pessoa fala, Deus me livre, quero a distância, ninguém quer ser professor. Nossa, vai fazer licenciatura, vai passar fome, vai ser professor. Então, é uma realidade que acontece no Brasil, é uma realidade que acontece com a nossa profissão e é uma boa consequência que você pode estar discutindo aí no seu texto. Então, desprestígio do professor, né? A imagem do professor perde status, ela afeta ela afeta a atratividade da carreira docente. Então, a gente pode justamente melhorar isso aqui. E aí, o que seriam os benefícios? Pessoal, os benefícios seriam os contrários do desafio. Então, por exemplo, o primeiro benefício seria a própria valorização do professor, ou do profissional, ou do docente. Ora, se eu valorizo, docente, se eu valorizo, pela lógica eu vou ter uma valorização, entendeu? Do melhor, no mesmo sentido, se existe uma evasão profissional, eu vou ter uma atratividade pela profissão. Se eu valorizo, a profissão será mais atrativa. E do mesmo jeito que, na consequência, eu vou ter uma baixa qualidade educacional, aqui eu vou ter o aumento da qualidade profissional. Pense comigo que o contrário da consequência é o benefício. A consequência é o negativo, o benefício é o positivo. Então, são ideias que a gente pode estar pensando para trazer uma discussão fortíssima sobre esse ponto aí. E o que seriam soluções? Pessoal, é muito comum, às vezes, quando você se depara com a prova discursiva, principalmente uma prova discursiva de estudo de caso, a gente tem ali um ponto que pergunta assim, ó, o que pode ser feito para melhorar esse problema? O que pode ser feito para resolver essa problemática? Para tornar a valorização profissional docente mais atrativa? Então, a gente pode pensar nas seguintes maneiras. Número 1. Primeiro, a gente pode pensar numa solução associada ao poder público, que no caso é o Estado. O investimento em políticas de valorização e melhores condições de trabalho para os professores. Se eu for pensar nas prefeituras, se eu for pensar no Estado, se eu for pensar no governo federal, uma excelente solução que a gente pode estar articulando é essa solução aqui. Outra solução, agora pensando em sociedade, o que seria pensando em sociedade? O que a sociedade pode fazer em relação ao professor? Ora, incentivar e adotar a cultura do respeito. Então, a sociedade ela pode começar a respeitar mais a figura do professor. Isso vai contribuir para a valorização. A sociedade ela levanta a pauta de que professor é o profissional mais importante do mundo, mas quando vai falar em respeito ou desrespeito, é o primeiro a jogar pedra, né? Eu vi até um vídeo bem interessante que fala de como que vilanizaram a figura do professor para reduzir o debate da valorização da educação. Ora, afinal de contas, é muito mais barato eu dizer que o problema da educação é o professor que quer doutrinar, isso não custa nada para os cofres públicos, do que dizer que as condições de educação são baixas, que não existe infraestrutura, que eu não tenho uma boa valorização profissional. Então, esses discursos, que são praticamente discursos normalizados, de que o professor ele é um vilão, de que a escola é uma vilã, ele serve justamente para baratear a solução. Nossa, o problema é currículo, é só mudar o currículo. Aí você muda o currículo, enche a sala de aula de aluno e não melhora em nada na educação. E o professor continua desvalorizado e, além de dar as aulas sobre a própria disciplina, tem que dar um monte de disciplina voltado aí a itinerário formativo. Então, infelizmente,
existe essa desvalorização de todos os âmbitos, tá? Então, são soluções que a gente poderia estar discutindo caso caia alguma temática a respeito. E o que são informações? Informações são ideias, aliás, são repertórios que vocês podem estar usando caso você queira alimentar o seu texto com informações mais precisas. Por exemplo, Constituição Federal. A Constituição Federal estabelece a educação como direito social e dever do Estado. E o que tem a ver Constituição Federal com o professor? Você pode fazer a seguinte articulação. Se a Constituição assegura o direito social, aliás, o dever do Estado investir em educação, sem valorização do professor, não existe direito à educação ofertado de maneira benéfica, de maneira qualitativa. Então, dever do Estado em investir em educação diz respeito também ao investimento na figura do professor. Outro repertório, outra informação muito boa que a gente pode estar articulando aqui é justamente o Plano Nacional da Educação. Por quê? Porque o PNE, ele prevê a valorização docente como meta, e você pode estar articulando essa informação no seu texto para melhor articular os seus argumentos ou as suas ideias, tá? E aí um dado bem interessante que eu separei para vocês, eu vou até colocar aqui, é um dado do IBGE que fala que o professor no Brasil ganha em média 30% a menos do que outros profissionais com ensino superior. Então isso aqui nada mais é do que uma representação de como que a nossa profissão ela é desvalorizada. Então essas informações aqui, ó, são informações que vocês podem estar usando aí para poder melhorar o seu texto. Eu super recomendo que você comece a fazer um fichamento de argumentos ou de ideias para diversas temáticas, porque se essas temáticas aparecerem na sua prova discursiva, no seu estudo de caso, você saberá exatamente o que discutir, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. O material dessa aula vai ficar disponível exclusivamente no nosso grupo. Se você quiser entrar no nosso grupo, vai estar na descrição desse vídeo aqui. E a gente se vê em uma aula futura para falar sobre mais temáticas que poderiam aparecer na sua prova nacional docente. Grande abraço a todos, não se esqueça de seguir Redatorres e deixar no comentário o que foi que você achou dessa aula. Valeu pessoal, até mais!